E aí galera, esse vídeo é sobre promises. Vou explicar um pouco sobre função rotina assíncrona, né? E problematizar a questão e tentar esclarecer um pouco sobre isso, porque geralmente promises é um assunto que gera muitas dúvidas e na maioria das pessoas tem dificuldade. E, e para falar a verdade, até hoje eu me enrolo um pouco com isso. Mas bora lá. Hum, Antes que a gente entre em assincronismo com promises, para me explicar o que é isso, vale a gente notar, é interessante eu explicar como funciona o JavaScript. Quando a gente insere um comando, e eu vou dar aqui o console.log, comando 1, a gente pode ver que à medida que eu coloco os comandos, ele vai rodando. E por que ele consegue fazer isso, sabe? Rodar o comando desse jeito. Espera aí que eu tenho que salvar, esqueci. Monitore, só um minutinho. Beleza. Tá, é porque ele consegue rodar assim os comandos. Isso é porque é a forma que o JavaScript lê os comandos. É de forma linear, certo? E ele consegue. Opa. Open. Tá, beleza, depois eu vejo isso aqui. Ele consegue, à medida que eu lanço o comando, executar ele. O motivo para ele conseguir fazer isso é porque ele demora muito pouco tempo para interpretar esses comandos. E nisso, quando ele interpreta, ele já consegue. Isso é em fração de segundos, o que é uma coisa boa. Porém, quando a gente traz para a web, falando de navegadores e tudo mais, geralmente a gente não sabe o tempo que vai levar para uma função ser executada. E muitas vezes uma função, ou melhor, um comando acaba demorando demais. E nessa demora, o JavaScript ele não vai esperar a resposta do comando para continuar o processamento. E é daí que surge a necessidade de callbacks, de promises, assim que await, que são funções, comandos, para controlar ações atípicas, que são as ações assíncronas. E para demonstrar, vamos começar a falar um pouco sobre callbacks. Mas antes disso, como eu mostrei aqui, eu fiz 3 console.logs, certo? E desses 3 console.logs eu vou fazer um pouco diferente, só para nível de didática. Para cada console.log eu vou fazer uma função. Function, tá aqui, função 1, que vai executar um console.log. Vou botar aqui F1, certo? E com isso eu vou fazer mais 2 funções, só para a gente testar aqui. É a função 2, função 3, F2 e F3. Agora eu preciso chamar as funções F1, F2, F3. E o console vai me retornar o mesmo resultado, F1, F2 e F3. A partir de agora eu vou querer mostrar para vocês uma simulação de requisições assíncronas, que vamos fazer uma simulação aqui de eu quero consultar, pegar todos os usuários que eu tenho no servidor, por exemplo. E nisso eu posso ter centenas ou milhares de linhas de código, de dados, na verdade. E para que a internet consiga pegar todos esses arquivos, todos esses dados e trazer de volta para mim, demanda algum tempo. Vamos supor que a função 2 ela demore mais do que a função 1 e a função 3. Então, como é que eu faria isso? Para simular, eu vou usar uma função muito legal no JavaScript que se chama setTimeout. Essa função ela serve para rodar um comando depois de um determinado tempo. E para isso ela recebe 2 parâmetros. O primeiro é uma função, eu vou passar uma função, um arrow function aqui dentro,
que vai rodar um console log. Vou botar aqui set timeout rodando. Esse é meu primeiro parâmetro, a aerofunction. O segundo parâmetro é o tempo em milissegundos que eu quero que esse comando rode. Então eu vou botar aqui, depois de 3 segundos, esse comando ele vai rodar, certo? Deixa eu só comentar esse outro código, só para vocês entenderem melhor. Deixa eu rodar aqui. Ó, observa que ele dá um delay para exibir, ó. Viram que demoraram um pouco, né? Eu botei 3 segundos em milissegundos. Deixa eu rodar de novo. Limpar aqui. Bora contar. 1, 2, 3. Ele exibe. Pronto. É uma função bacaninha. Dá pra usar, tem várias utilidades. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu só mostrei pra vocês. Essa função 2, eu vou fazer com que esse console log fique dentro do set timeout. Bora lá. Vou botar aqui dentro. Tá. Observe que primeiro eu chamo a função 1, depois a função 2 e por último a função 3. Quando eu rodar aqui o comando, ele perceba que ele instantaneamente executa a função 1 e a função 3. Só que como a função 2 tem um delay para ela executar, no caso de 3 segundos, ela ficou por final, porque as outras executam muito rápido. Então é mais ou menos isso que acontece com funções que tem um determinado tempo para ser executadas. O JavaScript, nativamente, ele não vai esperar a função terminar para ele prosseguir com o sistema. E com isso daqui, surgem vários e vários problemas. Muitos problemas mesmo. Só que com esse problema surgem algumas soluções. Sendo que a primeira delas é a famosa callback. O que seria o callback? Callback nada mais é do que uma definição. Callback significa chamada de retorno, vamos dizer assim. E ela é uma função dentro de outra função que vai... ela é meio que uma gambiarra. E com ela a gente vai conseguir manter essa ordem que a gente criou aqui, ó, certo? Eu vou até exibir para vocês. Vamos utilizar o callback. Beleza. Primeiro a gente tem que fazer o seguinte. A função 1, F1, vai receber um parâmetro que se chama callback. Opa, deixa eu botar errado aqui. Callback. Da mesma forma, a função 2 e a função 3 vai receber um parâmetro que se chama callback. Esse callback é uma função e ele pode ser executado ou não, dependendo se ele existir, certo? O que significa? Se callback existir, eu vou executar o callback, certo? Porque se ele não existir e eu mandar o código para executar, ele vai dar erro. Da mesma forma que eu fiz aqui, vou fazer com todos os comandos. Deixa eu só aumentar isso aqui. Bora lá. Tem um callback aqui dentro. E aqui pro final. Tá. Ótimo. Cada comando desse, cada função tem um callback. E como é que eu vou utilizar esse callback? Lá na função 1, ó. Agora, a função 1 ela recebe um parâmetro, né? Ele pode existir ou não. Mas tem aqui, ó, callback. E ele é uma função. Então, como é que eu posso utilizar aqui dentro? Eu vou passar dentro de F1 uma função anônima que vai executar a função 2, certo? E se eu for aqui nos parâmetros da função 2, eu vou ver que ela tem um callback também, que é uma função, recebe uma função. Então F2 vai executar uma função que vai receber o F3. E o F3 ele não tem callback, por isso que ele vai ficar sem. O que vai acontecer aqui? Quando eu executar o F1, ele vem chegar aqui, o F1, vai exibir o console log e ele vai verificar se tem callback.
Tem callback? Certo, ele vai executar o callback. Quem é o callback? Callback é o parâmetro. Mas quem é o parâmetro de F1? É uma função que chama outra função, no caso F2. Então, nesse ponto que ele vai executar o callback, na verdade, ele vai executar aquela função anônima que executa o F2. E aí lá no F2, ele vai executando F2, o que ele vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Ele vai pegar o F2, vai esperar 3 segundos, vai exibir o F2 e vai ver se tem callback. Tem callback? Sim. Então ele vai executar. E quando ele verificar e ver que é o F3, ele vem pra cá. E no F3 ele vai fazer a mesma coisa, verificar que não tem callback e não vai retornar mais nada. Mas olha o que vai acontecer agora de interessante. F1, ó, observe que ele esperou 3 segundos para executar o resto do código, diferente da primeira vez que eu rodei. Vou fazer de novo, ó. Ele executa F1, 1, 2, 3, e executa F2 e junto F3. Pronto, a gente conseguiu resolver o problema de assincronismo. Mas apesar do callback resolver o problema disso, esse problema de controle de requisições assíncronas, ele gera outro problema, que é chamado de callback hell. Observe que à medida que eu tenho mais funções para ser executadas, eu vou ter que fazer um encadeamento de todas elas. Deixa eu só demonstrar. Vamos supor que eu tenha mais uma função aqui e ela também demora para ser executada. Eu terei que passar aqui dentro, aí eu passo F4. Aí tem mais, opa, e além do F4 tem mais uma, e eu vou botar aqui dentro, porque tem mais um, e por aí vai. E nesse esquema eu vou criando uma árvore de Natal invertida. E isso aqui para dar manutenção, meu amigo, dá muito BO. E é nesse ponto que a gente consegue, que surgiu as promises. Elas têm a função semelhante ao callback, só que ela é mais organizada. Bora demonstrar aqui. Eu só queria, só um minuto. Vai ficar ótimo assim. Vixe, gente, esqueci de aumentar a fonte. Eu vou aumentar agora. Pronto, isso fica jóia agora. Acho que tá bom assim. Beleza. Ao invés de callback, a gente vai utilizar as promises agora. Deixa eu só apagar esse código. Antes de utilizar as promises, eu vou fazer o seguinte. Eu só vou precisar de uma função dessa. Só um minuto que eu tô vendo aqui minha pesca. Tá. Antes de fazer as promises, a gente vai otimizar esse código. Eu tinha 3 funções que faziam basicamente a mesma coisa, não é isso? Ó, a gente não vai precisar de callback, eu vou apagar. Se eu tinha 3 funções para fazer a mesma coisa. Mas para otimizar isso, eu vou passar aqui como parâmetro a mensagem e o tempo que eu quero para ela executar. O tempo. E aí, ao invés de receber set timeout, aqui dentro do console log eu vou receber uma mensagem. E aqui é o tempo. Pronto. Deixa eu ver aqui, ele vai rodar, certo? Agora, se for botar... Vamos mudar esse nome? Sei lá, função espera aí. Pronto. Espera aí. Ele vai mandar mensagem hello world 1 e vai esperar 2 segundos para aparecer ela. Vou botar aqui mais 2 mensagens, hello world 2, hello world 3. Cada uma delas demora um tempo para ser executada. O hello world 2 vai demorar 2 segundos também. E o hello world 3 mais 2 segundos. Bora executar aqui. Espera aí, eu acho que tem alguma coisa que eu não fiz direito. Ele executou muito rápido. Certo. Acabei. Sem querer eu fiz uma coisa interessante. O que a gente estava esperando que fizesse, pelo menos o que eu esperava fazer. Com o primeiro, ele ia demorar 2 segundos, né? Aí 1, 2, executava.
Aí no segundo, mais 2 segundos. 1, 2, executava. E pro terceiro, mais 2 segundos. 1, 2 e executava. Só que é exatamente isso que eu estava explicando. O código, ele não vai demorar 6 segundos para executar tudo. Ele só vai demorar 2. Porque antes dele executar o código, ele vai ler tudo. E depois que ele lê tudo, ele chega nesse comando e vê que vai demorar, ele vai pro próximo. Aí chega nesse e vê que demora e vai pro próximo. E nisso, os três acabam saindo ao mesmo tempo, porque cada um demora 2 segundos para ser executado. Olha aqui, ó. 1, 2. Aí ele aparece tudo de uma vez. Deixa eu trocar a ordem para vocês terem uma noção melhor. O último vai levar melhor. O último vai levar 1 segundo e meio. E o do meio vai levar 2 segundos e meio. Olha agora a ordem que ele vai demorar para aparecer. Primeiro aparece o 3, que é o que demora menos tempo, depois o 1, depois o 2, certo? Beleza. Aqui eu já otimizei as funções que eu tinha, agora só preciso de uma. E eu quero fazer exatamente isso. Eu quero que ele execute primeiro uma, depois 2 segundos, execute outra, depois de 2 segundos e meio, execute mais uma função. Para fazer isso, essa função aqui, ela vai retornar return new promise. E essa promise, ela vai receber uma função que recebe 2 parâmetros, que é o resolve e reject. E esses dos parâmetros, espera aí, pronto. O escopo vai estar tudo aqui dentro agora, certo? Aí eu vou pegar esse set timeout e colocar aqui dentro. Tá. Deixa eu só mostrar, depois eu mostro. Esse set timeout, vou fazer o seguinte. Ao invés de exibir o console.log aqui, eu vou dar um resolve e aí ele vai enviar a mensagem, certo, dentro desse tempo X. Beleza. Só que para onde é que ele envia essa mensagem? Se tudo der certo, se tudo que está aqui dentro der certo, ele vai, depois de um determinado tempo, enviar essa mensagem para algum lugar. Essa mensagem é enviada quando eu executo a função. Deixa eu ver. Bem aqui ele vai detectar que essa função vai retornar uma promise. Como é que eu manejo uma promise? Eu sei que na hora que eu vou criar ela recebe um parâmetro que é quando dá tudo certo, quando tudo consegue executar legal, ele envia uma resposta para quem estiver executando a função. Se alguma coisa der errado, ele envia outro tipo de resposta. Nesse caso, eu acredito que tudo vai dar certo. Então, eu vou colocar aqui um ponto. Ó, ele já me trouxe os 3 parâmetros que eu posso utilizar. Vou colocar o dem, que é quando tudo dá certo, ele entra nesse escopo. Vou botar aqui para baixo. O dem, ele vai receber uma função que recebe um parâmetro. E esse parâmetro é a resposta dessa função aqui, ó. Quer ver? Vou botar aqui resposta, que é uma função, e aqui dentro eu vou botar o console.log na resposta. A mensagem que eu passei é hello world 1. E a mensagem que eu estou esperando aqui depois de 2 segundos. Certo? Bora testar. 1, 2. E ele exibe hello world 1. Tá funcionando. Se alguma coisa desse errado aqui dentro, ele entraria no catch, que é outro tipo de resposta para as requisições assíncronas, né, do promise. E aqui no catch ele vai receber um parâmetro, que é o erro que deu, certo? E esse erro também é o parâmetro de uma função que vai levar um trecho de código para executar alguma coisa. Se eu executar esse código de novo, ele não vai, deixa eu ver no momento, ele não vai me retornar nada aqui no catch. Por quê? Porque sempre que eu dou play, ele está dando certo. Essa função dá tudo certo, então ele sempre entra no dem. Para mim, ele só vai entrar no catch se eu tiver algum erro. E para ter um erro, eu preciso dessa outra função, que é o reject.
reject. Aqui dentro eu vou colocar a mensagem: deu ruim aqui, certo? Se der alguma coisa de errado aqui dentro, eu vou passar o reject. Mas ele não vai entrar no reject. Ou melhor, ele faz o seguinte: eu vou testar, vou fazer assim, dar um espaço. Vou verificar o tipo da mensagem. E o tipo da mensagem, se o tipo da mensagem for diferente de string, ele vai me rejeitar e vai retornar um erro. Se o tipo da mensagem não for string, ele manda um resolve. Tá aqui embaixo, certo? Vou botar aqui, se não, ele manda um resolve. Tá aqui embaixo. Beleza. Se essa mensagem for uma string, ele entra aqui. Se essa mensagem não for um string, ele vai exibir esse erro. Certo? Deixa eu exibir. Opa, aqui. Bora ver. Depois de 2 segundos, ele me exibe a resposta, porque tá dando tudo certo. Mas ao invés de passar um string, eu vou passar um número aqui dentro. Bora ver o que aparece agora. Ele espera os 2 segundos e deu ruim aqui. Por quê? Ele percebeu que minha mensagem não é um string, então ele rejeitou. E aí ele veio pro catch. Pegaram a parada? Mas o que eu fiz até aqui foi mostrar pra vocês o poder do promise. Sendo que se der tudo certo, ele exibe uma resposta positiva. Se der alguma coisa errada, ele exibe uma resposta negativa. Porém, até aqui eu ainda não estou tratando o assincronismo da resposta. E para fazer isso, como é que eu faço? Eu ainda tenho mais 2 funções. Eu quero que ele passe 2 segundos e exiba essa. E 2 segundos e meio depois ele exiba essa, que vai demorar mais 1 segundo e meio para ser exibida. E para isso, como é que a gente vai fazer? Aqui, mas tem um porém. Eu só quero que essas 2 funções elas sejam executadas se tudo der certo. Sacaram aí? E vou colocar ela dentro do dem, que é quando dá tudo certo. Bora lá. Depois do console.log, que é a resposta do primeiro espera aí, que tem essa mensagem. Depois do console.log, observe o escopo que eu estou colocando no comando. Eu vou rodar essa função com a segunda mensagem. Vou botar aqui dentro mensagem 02. Bora ver o que acontece. Ó, nesse momento, vamos contar comigo aqui, ó. Ele vai esperar 2 segundos. 1, 2. E mais 2,5. 1, 2. E vai exibir aqui a outra mensagem. Porém, ele passou direto. Por quê? Porque apesar de eu ter colocado a função aqui dentro, a função me retorna um promise. E eu não estou tratando o promise. Ele me voltou alguma resposta, só que eu não sei qual é, porque eu não estou tratando ela. Para fazer isso, eu vou fazer o mesmo esquema. Vou dar um ponto, then. Se tudo der certo, eu quero que ele pegue a resposta e dentro de um escopo ele exiba a resposta. Ele está dando um erro no console.log, por quê? Tá certo, porque eu esqueci o arrow function. Tá. Deixa eu deixar melhor para visualizar essa função. Ótimo aqui. Depois que ele executar a primeira função, e se tudo der certo, ele entra no dem, e aí no dem ele vai exibir a resposta, lançar a outra função, depois de 2 segundos e meio, se tudo der certo, ele exibe a resposta 2. Bora testar. Aqui é testar de novo. Tá rodando. Mensagem 1, mensagem 2, exibiu. Então tá tudo certo.
Mas aí, aqui dentro eu vou passar um número para simular. Bora ver o que ele me exibe. 1, 2, ele exibe a resposta 1. 1, 2 e pouquinho, ele dá um erro. E aí ele para bruscamente a nossa aplicação. Por quê? Porque aqui não é uma string, é um inteiro. E como a gente não está tratando o erro, ele está exibindo o erro completo. Está travando bruscamente a nossa aplicação. Mas olha bem aqui, ó, node não sei o que, aviso de promise rejeitada, não manipulada. Deu ruim aqui. Ou seja, ele está capturando o erro, mas só que ele não tá, esse erro não está sendo tratado. Ele está interrompendo bruscamente a execução do nosso programa. Lembra lá, né, quando você estava aprendendo Java, que existe tratamento de exceções, que ela serve justamente para isso, para evitar paradas bruscas do sistema, que possam danificar alguma coisa e por aí vai. E para tratar isso, a gente vai aonde? Vai para o cat. Cat, erro, e vai ser a função com parâmetro e vai exibir o console log, que no caso é o erro. Pronto. Quando eu executar de novo, ele não vai mais me aparecer aquela coisa grande aqui que é o erro. Ele vai me aparecer a mensagem com o erro que eu passei para ele. Deu ruim aqui. Ótimo. Beleza, deixa eu voltar aqui a mensagem de novo. Bora continuar aqui a execução do código. Mensagem 02. Mensagem 02. Estou tratando ela. Agora falta passar essa última função. Vou deixar Hello World 3, que é depois de 1 segundo e meio. E onde é que eu vou colocar ela? Eu só quero executar ela se tudo der certo depois da mensagem 2. Então vou colocar dentro do dem, após o console log que eu passo aqui dentro. Pronto. Já está aqui. Mas ainda falta uma coisa, que é o que? Tratar as possíveis respostas dessa requisição que eu estou fazendo. Que no caso vai ser o dem, se tudo der certo, e o catch, se tudo der errado. O dem vai receber uma função que tem um parâmetro, resposta. E esse parâmetro é a resposta positiva que eu passei aqui no resolve. Dem resposta. Aqui dentro eu vou dar um console log. Deixa eu até copiar aqui. E no catch eu vou exibir o erro. Erro. Certo. Tá. Observe o encadeamento das nossas requisições. Tá, beleza? Se vocês puderem, contem aí. A primeira vai demorar 2 segundos para aparecer. E se tudo der certo, vai vir para cá pro dem. Tudo dando certo. Ele vem pro espera aí, mensagem 2. Espera 2 segundos e meio, se tudo der certo aqui e por aí vai. Beleza? Mas aí bora executar para vocês verem tudo rodando bonitinho. Ele vai esperar 2 segundos. Aí aparece, espera 2 segundos e meio. E espera mais 1 segundo e meio. Pá. Viram a diferença? Quando a gente utiliza... Só um minutinho. Quando a gente utiliza callback, a gente consegue ter até um certo controle do fluxo de execução. Mas quando a gente utiliza as promises, a gente consegue, além de ter controle do fluxo, ainda conseguir manipular quando dá certo e quando dá errado. Isso numa interface não muito difícil de se ler, certo? Para melhorar, eu vou começar a simular aqui alguns erros, certo? E para melhorar, vou mostrar para vocês. Vamos manipular aqui um pouco. Esse último catch, ele é do primeiro espera aí. Aqui dentro eu vou botar aqui, ó, primeiro, que é o do primeiro erro. Vou botar aqui o erro. Entenderam o que estou fazendo? Estou puxando o erro e o primeiro ele vai rodar esse comando.
Bora lá. Lá no segundo, que é esse, vou fechar aqui ele, é desse aqui, ó, o segundo. Então vou botar o segundo aqui dentro. Exibir o erro. E no terceiro, é esse aqui. Vou botar aqui terceiro. Vocês vão já entender o que eu estou fazendo. Agora eu vou começar a simular o erro. Se eu simular o erro no terceiro, ele vai exibir. Bora ver aqui. Ó, é só o terceiro que vai dar ruim. Ele vai exibir a mensagem, a primeira mensagem, a segunda, e no terceiro ele exibir a exceção. Agora vamos fazer outra coisa. Eu quero exibir o erro no primeiro, então eu vou trocar essa mensagem. Vou invalidar ela. Coloquei o número, bora ver. Vai esperar 2 segundos e ele só executa o erro e para a execução da aplicação. Por quê? Porque eu estou encadeando as requisições seguintes na dependência de uma coisa boa. Deixa eu tentar explicar de novo. Se tudo der certo nessa primeira requisição, nessa primeira função, ele vai exibir todas as outras coisas. E aí, como num passo a passo, se tudo dando certo, eu vou conseguindo exibir as coisas. Mas se não der certo em algum momento, eu paro de executar tudo. Entenderam as vantagens de se utilizar a promise, tanto para controlar o fluxo da aplicação, que são as requisições assíncronas, que geralmente a gente não tem controle do tempo. Mas ainda assim a gente consegue ter controle a partir do uso disso. E mais, a gente ainda consegue fazer o tratamento de exceções com as promises. E bora aprofundar mais um pouquinho. Além do then e o catch, que pode ser utilizado, eu mostrei para vocês que ainda tem mais uma função, né? Ó, aqui são as duas funções para manipulação de promise. Mas ainda tem mais um, que é o finally. Para que ele serve? Ele vai receber uma função. Na verdade, eu nem sei dizer. Eu não me lembro direito desse comando. Deixa eu dar uma olhada. Ele recebe uma função. Ó, ele vai receber uma função que vai executar alguma coisa. Só que a diferença dele é que ele vai executar depois desses outros dois. Por exemplo, se tudo der certo nesse primeiro, ele vai entrar aqui dentro, né? Aí vai exibir essas outras coisas. Mas se alguma coisa der errado, ele entra no catch. E depois ele vem pro finally. Da mesma forma com o then. Deu tudo certo, executa tudo e executa o finally. O finally, ele vai executar sempre depois de tudo dando certo ou alguma coisa dando errado. Bora testar. Bora ver aqui na primeira opção. Aqui vai dar erro, porque eu passei o número inteiro. Quando eu executar, ele espera 2 segundos, executa o erro e executa a função finalmente, que é o finally. Mas bora passar a mensagem válida. Ele vai, bora ver aqui. Ele vai executar a primeira mensagem. Aí ele vai executar a segunda mensagem e a terceira mensagem. Só que observem, finalmente aqui. Só que vocês perceberam o que aconteceu aqui? Ele executou o then e logo em seguida ele foi pro finally. Ele não esperou as outras execuções conseguintes. E para que isso aconteça, a gente teria que fazer outro tratamento aqui de tratamento assíncrono, que vai ficar para outro vídeo, caso seja necessário. Mas com isso eu acho que eu tenho explicado legalzinho e dá para entender o que acontece. Mas qualquer dúvida é só me procurar, certo? Vou finalizar aqui a aula. Valeu!